vou te ajudar a sempre acertar os agentes etiológicos na pneumonia comunitária. Então, se você vai fazer prova de residência no final do ano, confere o que eu vou te dizer. Antes de eu dar essa dica, a gente primeiro precisa entender qual a diferença de pneumonia adquirida na comunidade e pneumonia hospitalar. E basicamente você precisa entender, a pneumonia hospitalar é adquirida após 48 horas de internação. E precisamos entender também que nas pneumonias comunitárias os agentes são divididos em típicos e atípicos. E os típicos basicamente são os micro-organismos que são corados pelo Gram, ou são gram-negativos ou gram-positivos, e que respondem aos beta-lactâmicos. E nos típicos temos a dica, sempre pneumococos. E vai se escrever dessa forma aqui. Escrevendo dessa forma na sua prova, você sempre vai saber quais são os agentes. Pela dica, já sabemos que temos o pneumococo, o agente mais comum. O H depois do P remete ao Haemophilus influenza. O K de cocos remete à Klebsiella. E o S de pneumococcus remete ao Staphylococcus aureus. Já os atípicos são as bactérias que não são coradas pelo Gram e que não respondem a beta-lactâmicos. E aqui, diante de uma pneumonia atípica, não passe mico e seja lenda. Temos como exemplos o Mycoplasma e a Legionella. E quando pensar em cada um desses agentes? Pela nossa dica, sempre pneumococo. Então, sempre que estamos diante de uma pneumonia, é muito provável estarmos diante de um pneumococo. E quando estamos diante dessa consolidação bem circunscrita, também pensamos em pneumococo. Essa imagem é chamada de pseudotumor. E não pensamos em tumor mesmo, pois é um quadro agudo de pneumonia. E pseudotumor tem P, pneumococo também. Pensamos em hemófilos diante de uma DPOC ou paciente idoso. Pensamos em Staphylococcus aureus quando estamos diante de uma cavitação preenchida com ar, como a seta preta representa, as chamadas pneumatoceles. E pensamos em Klebsiella quando estamos diante desse achado representado pela seta branca, a pneumonia do lobo pesado. E o lobo pesado basicamente é o lobo superior consolidado e hepatizado, pesando sobre a incisura pulmonar. Com isso, ocorre um abalamento dessa incisura, como representado também pela seta branca. E essa pneumonia do lobo pesado é mais comum em alcoólatras, alcoolistas e diabéticos. Pensamos em micoplasma quando estamos diante de uma pneumonia leve, que pode lembrar até uma gripe. Essa pneumonia pode estar associada à meningite bolhosa, ou seja, o paciente pode se queixar de otalgia, e a meningite bolhosa basicamente é a presença de vesículas na membrana timpânica. E a dica aqui é micoplasma tem M e meningite também. E outra coisa clássica é que essa pneumonia pode estar associada a uma anemia hemolítica. E a dica aqui também é, micoplasma tem plasma e o sangue tem plasma, então anemia hemolítica. E por último, a Legionella, que lembramos quando estamos diante de uma pneumonia grave. Essa pneumonia pode estar associada a aumento de enzimas hepáticas, como TGO e TGP, diarreia e algo bem clássico, a hiponatremia, pois a Legionella é a mais hiponatrêmica de todas as pneumonias. Gostou? Então siga Diagnóstico Sindrômico para mais dicas como essa.